Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, a partir do verso 27, diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Fala conosco, fala com a tua igreja. Esconde a tua palavra em nossos corações nesta noite, para que ela possa ficar guardada em nosso coração e na nossa mente, para não ficarmos pecando contra o Senhor. Fala grandemente nesta noite, nós queremos ouvir a tua voz, Senhor, no nome santo de Jesus, amém. Irmãos, Jesus Cristo está aqui no capítulo 11, dando instruções aos seus discípulos. Jesus está para enviar os seus discípulos, e ele começa então a falar para uma certa audiência, tanto para os discípulos, os 12 que estavam com ele, mas também para uma grande multidão de pessoas boas, que queriam se alimentar da palavra do Senhor, e outras pessoas para criticar, pessoas carentes e pessoas que perseguiam o Senhor. E essa era a audiência de Jesus naquele dia. Jesus fazia maravilhas. Esse momento era o momento que o Senhor estava fazendo maravilhas na cidade, e João estava preso. O capítulo 11 começa a dizer que João está preso. João era aquele que veio anunciar a palavra, a vinda de Cristo, preparar o caminho, um pregador do Evangelho, chamado de Elias, um grande pregador do Evangelho, que veio na frente, preparar o caminho, acertar as veredas, para Jesus chegar. E esse homem foi preso por Herodes, e ele estava preso, mas havia rumores, comentários na cidade, em toda a cidade, das maravilhas que Jesus estava fazendo, curando enfermos, expulsando demônio, salvando vidas. E João então da cadeia, João soube disso e mandou perguntar para Jesus, lá no início do capítulo 11, e ele manda os discípulos dele perguntar se Jesus era o Messias mesmo, porque ele estava fazendo maravilhas. E João, meus irmãos, alguns pregadores falam que ele estava com falta de fé, que ele deixou de acreditar. Nada disso. Ele estava preso, ele estava preocupado, porque ele já estava preso, não tinha mais como pregar, e ele sabia que ele iria morrer, e ele estava preocupado com a vinda do Messias, e se esse Jesus era realmente o Messias. Então ele manda os discípulos perguntar, e aí Jesus poderia, se fosse nós, ficar zangado com João: poxa, tu não sabe que sou eu que estou pregando, que você me batizou? Mas Jesus, ele é manso e humilde de coração. Jesus responde para os discípulos, de João, que vem falar com ele. Ele fala assim, no capítulo 11, quando os discípulos chegam, ele fala assim: Jesus respondeu: voltem lá e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Essa era a característica que Isaías fala de quem? Do Messias. Então Jesus não brigou, falou na sua, falou: fala João isso, que João sabe muito bem. E então eles voltam e falam para João que Jesus falou isso, e João falou: então esse é o Cristo realmente. João descansa, e Jesus continua aqui falando de João à multidão, dizendo que é o mensageiro enviado, que Malaquias falou lá: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Malaquias 3:1, ele fala sobre isso, sobre Jesus, sobre João, e Jesus começa então a falar: os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João.
e se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então Jesus faz um elogio a João Batista, né? Ele fala, esse é João Batista. Ele não brigou com João, ele não ficou triste com João, mas ele manda uma resposta bonita, e isso alegra o coração de João. Depois Jesus chega ainda no capítulo 11, e lembra das cidades que não se arrependeram, das pessoas que não se arrependeram. Então ele fala de Corazim e Betsaida. Ele fala, se Sidom ouvisse, outras cidades que ele pregou, ouvisse o que Corazim e Betsaida ouvisse, eles tinham se arrependido. Mas que cidade mal que Jesus teve ali. Depois ele fala a mesma coisa ainda no capítulo 11, para Cafarnaum. Cafarnaum era onde ele morava, onde ele vivia, onde ele pregava, à beira do rio. Ele estava o tempo todo ali, mas as pessoas só criticavam. Ninguém queria nada com Jesus, não é diferente muito. Ele fala, se Sodoma e Gomorra ouvisse o que eu falei e visse os milagres que eu fiz em Cafarnaum, eles tinham se arrependido. Pois eu digo para vocês que vai haver mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que esse povo de Cafarnaum, que teve o Filho de Deus ali dentro. Quando eu falei para os irmãos a questão do horário, a questão da adoração, a questão do tempo com Deus, a questão do respeito, é isso, é esse mesmo Deus aqui que está falando para Cafarnaum, que você precisa investir tempo nele, exercitar o teu amor por ele, porque é Deus, é aquele que te amou primeiro. E aí a gente chega então, ele está terminando, e ele para agora a orientação para os discípulos, para a multidão, e ele começa a ver as pessoas cansadas, tristes, sobrecarregadas realmente no olhar, no semblante, sentada ali. Pessoas, irmãos, pobres, humildes, pessoas que não tinham nem o que comer, que viviam atrás dele, pessoas que estavam endemoniadas, prostitutas, todos seguiam ele, e ele olha para aquelas pessoas, e o amor dele transborda, e ele começa então a falar para aquelas pessoas. Primeiro, ele diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles que o Filho quiser se revelar. Ele fala isso, meus irmãos, para mostrar para a multidão, que ele era Deus, que ele tinha poder para fazer todas as coisas, inclusive para carregar sobre ele todo o nosso cansaço, o nosso peso, o jugo, a ansiedade que estava sobre aquela multidão. Ele está falando para uma audiência de pessoas pobres e carentes, pessoas que serviam a ele, e por isso era perseguido pela sinagoga, perseguido pelos maiorais da igreja. Então, pessoas que tinham vendido as coisas, tinham partido, tinham deixado as suas casas, pessoas oprimidas pelos demônios também. Então ele olha aquela audiência ali, aqueles ouvintes, e ele enche o coração de amor por eles, e Jesus Cristo diz, tudo que vocês precisarem, tudo que vocês forem fazer ou realizar, faça primeiro ao Filho, porque Deus deu primazia ao Filho, e tudo tem que passar pelo Filho. Por isso que quando oramos, meus irmãos, não encerramos a oração sem falar em nome de Jesus, porque é primazia dele. O amor de Deus por nós passa por Jesus, e temos que lembrar de Jesus o tempo todo. Ele é o próprio Deus, ele é a primazia de Deus. Colossenses capítulo 1, versos 16 e 18 diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a sua supremacia. Jesus é todo o poder. Todo o poder está na mão do Senhor. Pode ter trono, soberania, presidentes, reis, imperadores, mas todo o poder é concedido pelo Senhor. No verso 28, ele fala, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Ele olha para aquele povo sentado, ele olha para aquela multidão,
ele ama aquela multidão, e ele vira para aquela multidão e fala: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Então o Senhor, ele convida a multidão a vir a ele. Ele é a solução dos problemas, ele é a solução das crises. Nós cristãos, nós temos que depositar toda a nossa ansiedade, nossos problemas no Senhor, porque a Bíblia diz, Pedro na primeira carta diz, porque ele é que cuida de vocês. Quando nós caminhamos com Jesus, nós acreditamos em Jesus, que nós depositamos todas as nossas pendências em Jesus, nós temos paz no nosso coração. Depois de uma oração, depois de um joelho quebrantado, num coração contrito, quando a gente se levanta, pode ter o problema, pode não estar resolvido ainda para a gente, mas a gente se levanta com paz no coração, porque nós dividimos isso com o Senhor. Então ele olha para a igreja e ele fala: vem a mim. Está desesperado? Vem a mim. Está cansado? Vem a mim. Você está sobrecarregado? Sobrecarregado está no limite, já passou, não suporta mais, vem a mim. E aí, meus irmãos, ele fala para uma audiência, para um povo, pelo menos 3 tipos de povos diferentes, de momentos diferentes. Ele fala assim, em primeiro lugar, para as pessoas oprimidas, para as pessoas que estão sentindo o jugo muito pesado, imposto pelos próprios líderes da lei, da sinagoga, que botava um peso, um jugo muito pesado, era impossível, o próprio Jesus diz, impossível eles conseguirem entrar no céu com aquele jugo, mas eles mesmos não faziam nada. Então aquele povo estava ali, ouvindo Jesus, mas ao mesmo tempo, temendo a sinagoga, porque tinha as leis para cumprir. Será que nós estamos errados? Será que nós podemos caminhar por esse lado? Então Jesus fala para eles assim, para esse povo que estava com a carga muito grande de responsabilidade, de exigência legal para tu entrar no céu, para tu ter direito de Deus. Então eles botavam uma carga muito pesada. Então Jesus fala assim, os mestres, em Mateus 23, 2 e 4, os mestres da lei e os fariseus se sentam na cadeira de Moisés, obedecem-lhes e façam tudo o que eles disserem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que eles pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. E hoje não é muito diferente, pessoas cobram até quantias em dinheiro para a cura divina, para Deus abrir portas de emprego. Isso vem de longe, e o próprio Senhor fala, cuidado com eles. Então essas pessoas elas eram oprimidas por isso. Então Jesus vira para eles e fala, vem a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu vou dar descanso para vocês. Então, meus irmãos, em momentos difíceis da vida de vocês, momento difícil, quantos de nós aqui, nós já passamos tantos momentos difíceis na nossa vida, momentos difíceis mesmo, a gente acha que não vai resistir. É esse momento que o Senhor fala assim, olha, vem para mim, olha para mim, aponta para mim, que eu sou a saída, eu tenho essa saída. Ele nunca mentiu para a gente, nem enganou a igreja, que ele falou que nós passaríamos por dificuldade, mas ele falou que estaria conosco até os finais dos tempos, até a vinda dele, né? Ele estaria conosco. Em segundo lugar, meus irmãos, pessoas sobrecarregadas, pessoas pecadoras. Aí ele está falando para publicanos que estavam ouvindo eles, inclusive tinha discípulo dele que já foi publicano, né, como Levi, como Mateus estava ali, tinha pessoas prostitutas, tinham endemoniados que estavam ali do lado dele, todo oprimido, cheio de demônio, e ele vira para essas pessoas e ele fala a mesma coisa, venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, tem descanso, vem para cá. E a igreja tem que entender, meus irmãos, que o nosso socorro vem do Senhor, o socorro vem do Senhor, o socorro não é nosso, nós não conseguimos buscar socorro. Hoje eu estava vendo um vídeo na internet, lá na escola, e na pandemia, agora eu não sabia que foi tão grave assim, lá na Ásia, centenas de pessoas pulando, não sei se os irmãos viram, pulando dos prédios, por causa da pandemia, pessoas que perdeu lá, um homem perdeu a família dele, quase toda, ele pulou de um prédio de 30 andares, outras pessoas se enforcaram, e fizeram um vídeo, só vítimas da pandemia, uma coisa horrível, pessoas sobrecarregadas, pessoas tristes, abatidas, desesperadas, tirando suas próprias vidas, mas a igreja não, a igreja como o apóstolo fala, eu sei em quem tenho crido,
Eu sei em quem eu creio. Se as coisas estão difíceis, eu não estou sozinho. Mas nós temos a solução em Cristo. Eu sei quem tem, Paulo fala, eu sei quem tenho crido, eu estou certo que Ele é poderoso. Ele é poderoso para resolver as nossas pendências. Então essas pessoas, tanto os publicanos, endemoniados, prostitutas, que estavam ali do lado olhando ele olhava no rosto e falava: vinde a mim. O Senhor tem chamado o mundo para Ele, o mundo tem rejeitado, o mundo sempre rejeitou. Por isso que Ele fala: ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, terá mais rigor para vocês do que para Sodoma e Gomorra no último dia, porque rejeitam o Senhor. E às vezes nós rejeitamos também, meus irmãos, ao Senhor. Rejeitamos, quando escolhemos outros caminhos, que parece certo aos olhos do homem, mas é errado aos olhos do Senhor. Por isso que nós temos que viver fazendo uma reflexão todos os dias. Que tipo de crente eu sou? Que tipo de servo eu sou? Como tem sido a minha vida diante do Senhor? Qual o tempo que eu tenho investido no Senhor? Às vezes a gente tem investido em outros lugares, investido em outras coisas, mas todas essas coisas vão ficar. Nada vai permanecer conosco. Lucas capítulo 21, verso 34 e 35 diz assim, palavras do Senhor: tenham cuidado, igreja, para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra, de toda a terra. É um alerta que o Senhor faz para a igreja. Alerta. A Bíblia é escrita para a igreja. Ele fala para a gente, nós precisamos estar alerta, cuidado, porque tem coisas que parecem ser normal, porque o mundo está vivendo uma época que tudo é normal, e tudo não tem nada a ver. Mas quando nós descuidamos da Bíblia, quando nós não estudamos a Bíblia, quando nós não entendemos a palavra do Senhor, a gente começa a praticar coisas que parecem simples, mas que vai evitar e impedir que alguns da igreja entrem no céu, porque no céu não entra pecado, e as roupas, as vestes precisam estar limpas para entrar. E ele fala: tenham cuidado, para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, de bebedeiras e ansiedades da vida, ou seja, deixar que a vida tome conta. Está tão preocupado com as coisas do mundo, preocupado com dívida de amanhã, preocupado com a saúde, preocupado com o que vai acontecer no outro dia. Basta cada dia o seu mal, e a Bíblia fala: não se preocupe, porque não sobrecarrega o teu coração com essas coisas. E ele fala: aquele dia vem sobre vocês inesperadamente. E é verdade, isso aconteceu nesses 2 anos de pandemia. Do nada, um dia eu estava estudando lá no seminário, e de repente eu recebi lá uma ligação lá no WhatsApp de um pastor amigo meu de Mesquita. Falou: Moisés, pastor Anderson faleceu de Covid. Eu falei: pastor Anderson é o nosso professor. Pastor Anderson era o nosso professor. Nós tivemos, eu e o pastor Reginaldo, lá na catedral, tiramos foto com o Anderson. Poxa, ele me mandou até umas colas para eu estudar do livro dos Salmos. Ele me ensinou muito o livro dos Salmos. De repente eu recebo a notícia que o pastor Anderson morreu de Covid. Ele gravou um vídeo, ouviu um vídeo ele falando: vamos aproveitar a pandemia para a gente estudar a Bíblia. E ele grava alguns estudos na igreja, e na pandemia o pastor morreu. Ou seja, foi para a glória, amém, mas é inesperado, a gente não sabe a hora que seremos chamados. Então a igreja tem que estar preparada. Guarda o que tem, guarda o teu coração. A Bíblia fala assim: prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. De uma forma ou de outra, nós vamos nos encontrar com o Senhor, e precisamos encontrar o Senhor como? Com as vestes limpas, porque não dá tempo mais de limpar as vestes, deixar para limpar as vestes quando for chamado, não é verdade? E ele fala assim: porque esse dia virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Ninguém escapa da mão do Senhor, ninguém. Uns estarão diante do Senhor para receber assim: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, parabéns, receber a tua herança, a tua recompensa, e ganhar um abraço. E mais para muitos, e vamos ir muitos mesmo, muitos: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. E aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito. A igreja precisa ser uma igreja viva, uma igreja que ora, porque uma igreja que ora está falando com Deus constantemente, e Deus mostra no teu coração, o Espírito mostra no teu coração o que você precisa mudar.
Mas quando nós não investimos o nosso tempo em adoração ao Senhor, na leitura bíblica, na oração com o Senhor, tendo comunhão com Ele, quem é que vai falar para a gente que a gente está andando no caminho mal? O mundo? Com certeza não. Então a gente precisa investir na gente. Terceiro lugar, meus irmãos, as pessoas cansadas dos problemas, as pessoas aflitas que estavam ali, eram pobres, que não tinham o que comer, eram as viúvas, que dependiam de ajuda, pessoas doentes, que iam lá e tocavam na veste deles, outras pessoas que vinham e clamavam a Ele: Senhor, com a palavra Tua, meu servo vai ser curado. Pessoas que vinham: Senhor, que se quiseres, pode me curar. E Ele fala: eu quero. Essas pessoas cercavam, porque essas pessoas não tinham dinheiro para médico, essas pessoas não tinham recurso, alguns não podiam nem entrar na cidade por causa da sua doença. Então, neste momento que Ele estava falando para essa audiência, para esse povo, Jesus olha nos olhos desses doentes, porque Jesus conhece o coração de cada um. Aquele está lá atrás que não consegue nem enxergar Jesus, Jesus vê. Lembra Zaqueu em cima da árvore? Ele passou, olhou para cima e falou: Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou para a tua casa, me convém pousar contigo hoje lá, porque Jesus conhece, já sabia que Zaqueu estava lá. E assim é o Senhor Jesus na tua vida e na minha vida. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Você precisa ter comunhão com Ele. E Ele fala para essas pessoas, dizendo assim: viúva, doente, pobre, vinde a mim, venham a mim todos vocês, porque eu dou descanso para vocês. No Salmo 34, versos 18 e 19, fala assim: o Senhor está perto do que tem o coração quebrantado e salva os abatidos de espírito. Essa parte do verso 18. O Senhor está perto do que tem o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor, Ele não recusa um coração quebrantado. O Senhor não recusa a oração, Ele recolhe a oração daquelas pessoas que se dobram diante dEle e clamam por Ele, que se despe deste homem que nós somos antigo e se torna uma nova criatura diante do Senhor, se humilha, seja humilde como o Senhor, humilde, clama por Ele, chama por Ele, pede por Ele, e aí você tem descanso nele. No verso 19 ele diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. É a palavra do Senhor. Quantas vezes a gente pensa que não vai ter mais jeito, não vai ter mais jeito. Hoje eu estava visitando lá um senhorzinho que ele tem uma lanchonete debaixo da escola, ele estava muito aflito, porque não tem dinheiro, as coisas estão difíceis, não tem mercadoria, já venceu um aluguel. E eu vi nele aquele desespero no olho. Eu falei: rapaz, crê em Deus, crê somente que Deus atende ao teu pedido, da tua oração, e Deus reverte a situação tua. Quem não conhece a Jesus, meus irmãos, entra em desespero, mas nós que conhecemos a Jesus, nós precisamos ter um espírito quebrantado, um coração quebrantado diante do Senhor. Isaías 61:1 diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, aqueles que são dependentes de Deus. Os pobres que a Bíblia fala, os pobres de espírito, são aqueles que dependem 100% de Deus, aqueles que são dependentes. Seja dependente de Deus, seja dependente dEle, dependa dEle para tudo, clama por Ele para tudo. Ele fala: boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado. Deus envia Jesus para cuidar, diz a Bíblia, para cuidar do que estão com o coração quebrantado. E eu faço uma pergunta para nós nesta noite: como é que está o nosso coração? Como que está o nosso coração? Nós estamos bem? Estamos bem? Somos independentes, não precisamos, não é verdade? Às vezes a gente está bem, a gente não precisa, mas o nosso coração tem que ser um coração quebrantado diante do Senhor, de gratidão, de dependência do Senhor. Senhor, eu dependo de Ti. Quando você dobra o teu joelho em casa, quando chega do trabalho, fala: Senhor, muito obrigado por este dia. Senhor, eu sou inteiramente dependente do Senhor. Senhor, eu estou doente, eu não posso cuidar de mim, eu sou dependente do Senhor. E aí ele recolhe a oração e leva diante do Pai. Assim como Ezequias, lembra Ezequias? Quando ele recebeu a notícia que ia morrer, ele era dependente de Deus. Senhor, lembra-se, Senhor, lembra-te de mim, que eu sempre fui fiel ao Senhor. E o Senhor falou: olha, eu ouvi a sua oração e ouvi as suas lágrimas, vou acrescentar mais 15 anos na tua vida. Nós precisamos ser dependentes do Senhor.
ter um coração quebrantado. E ele fala que Jesus veio anunciar a liberdade aos cativos. Nós éramos cativos, mas com a chegada do Senhor, nós somos livres. Livres para amar ao Senhor, livre para amar ao próximo, livre para contribuir, livre para dividir, livre para amar. Nós somos livres, irmãos, ninguém pode segurar isso. O nosso coração é nosso, ninguém pode segurar. Podem proibir a gente de fazer qualquer coisa, mas o amor que tem dentro do nosso coração, eles não podem mexer. Isso deixa o mundo furioso contra a igreja do Senhor, mas não podemos ter coração altivo, não podemos ser como o mundo. Às vezes eu vejo pessoas que assustam a gente, pessoas do nosso meio assustam a gente, como são altivos, coração duro, duro em perdoar, duro no olhar. Nós precisamos ser mansos como o Senhor, ser humilde como Ele foi humilde até a morte de cruz. Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, 8 verso 9 diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Ele rico, sai do trono dele, vem à terra, morre por mim e por você, pobre, e nos torna herdeiros dele, sabendo que um dia vamos morrer, mas vamos morar no céu. O mundo não crê nisso, o mundo não crê, mas todos, seja ateu, seja incrédulo, todos vão estar diante do Senhor um dia, e vão ver a igreja entrar no céu, querendo ou não. Irmãos, precisamos amar o Senhor de todo o coração, precisamos dedicar a nossa vida ao Senhor, precisamos ter comunhão com o Senhor, precisamos falar com Ele, não podemos passar um dia sem falar com Ele, irmãos, não podemos falar com Ele só no momento, temos que ter comunhão diária com Cristo, precisamos estar com Ele todo o tempo pensando nele, ouvindo Ele. Se está no carro, bota um louvor de adoração a Ele, convida Ele para entrar no carro contigo, convida Ele para trabalhar contigo, convida Ele para o escritório, convida Ele para embarcar contigo, convida Ele para conversar contigo. Ele passa a noite conversando com você, sentado ao teu lado, mas chama Ele para conversar. O mundo é mau, os dias são maus, se a igreja não tiver uma comunhão com Ele, a igreja vai esfriar. Diz que nos últimos tempos, muitos de nós iríamos esfriar, ia ficar para trás. Então a igreja precisa orar mais, precisa buscar mais, precisamos tomar posse, receber o que Ele tem para nós, quando Ele fala, vinde a mim. Ele está falando até hoje através da palavra, em Lucas, em Mateus, Ele está falando, vinde a mim, Marcos, vinde a mim, vocês que estão cansados, vinde a mim, não vá a outro lugar. Nós buscamos várias pessoas, vários profissionais, nós buscamos recursos em vários locais, mas nós esquecemos de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vocês podem procurar depois, que serão acrescentadas mesmo, mas Ele é primazia, Ele é o primeiro, Ele é o primeiro. Então a igreja tem que entender que nós temos que buscar Ele em primeiro lugar, ser humilde como Ele. Verso 29 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Essa parte A é linda, irmãos. Tomem sobre vocês o meu jugo, porque o jugo é suave. O jugo, meus irmãos, é aquela cangaia que a gente falava na roça, né? Que bota nas costas do boi, para o boi puxar a carroça, para levar os balaios de milho. É pesado, o mundo é pesado para nós, mas nós que conhecemos o Evangelho, o jugo é leve, é suave, não tem peso nas suas costas, porque o peso o Senhor levou. E Ele fala, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde. Então Ele adverte a igreja falando aqui, aprendam de mim, igreja, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele estava falando e olhando para os olhos daquela multidão. Eu sou manso e humilde, aprendam comigo. Então a igreja precisa ser mansa e humilde. Manso é da outra face, humilde é clamar ao Senhor, se dobrar diante do Senhor. Por mais que você tenha muito, você não tem nada, porque você vai voltar para o pó. Seja humilde, seja perseverante, ame ao Senhor. Isso você só consegue quebrantar o coração, ser manso e humilde, se você tiver um coração contrito em Cristo. Senão nós não vamos conseguir vencer. Primeiro carro que fechar vocês na rua, vocês vão ficar muito zangados,
não é verdade? Então, ele fala humilde de coração. E vocês, sendo humildes de coração, me imitando, vocês encontrarão descanso para as suas almas. E aí, meus irmãos, toda a pressão que está sobre vocês, toda a pressão, se vocês realmente conhecerem o Cristo de Deus, o Cristo da Bíblia, o Jesus verdadeiro, vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Descanso. Porque ainda que pareça impossível, o milagre é realizado na tua vida. Às vezes a gente fica devendo uma coisa, né? Está difícil para pagar as coisas, o aluguel, a luz, a comida em casa, tudo. Mas quando nós olhamos para os nossos irmãos na África, eles não têm nem o que comer. Eu vi uma reportagem de Portas Abertas, que a mãe pegava barro vermelho, cuspia por causa do sal da saliva, amassava e botava na boca dos filhos, mas estava indo para a igreja domingo. Eu estou falando de crente, que ama o Senhor de todo o coração, comendo barro para não morrer de fome, os bichinhos tudo pobrezinho, desnutrido, e nós perdendo noite de sono, porque não sabe o que vai acontecer amanhã, entendeu? Todas as vezes a gente olha o nosso Senhor, que ama aquela senhora e aquele nenenzinho, praticamente passando fome, e ama você. Quando a gente olha isso, a gente vê como que nós vivemos bem, como que somos abençoados e privilegiados por Deus. Então precisamos, ele fala, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Ele fala para a igreja, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, sendo rei, sendo Deus, me despi da minha glória, me tornei homem e morri, e nesse caso aqui, né, ele já estava preparado para morrer pela igreja, morrer por nós. Esse é o nosso Senhor, né? E ele fala, se vocês crerem em mim de todo coração, vocês encontrarão descanso para suas almas, e não vão precisar se jogar dos prédios, como esse pessoal se jogou, perder a vida, se separar da família, chutar o balde, perder tudo que tem, desesperado. Muitos até se matam, por coisas do mundo, o inimigo faz isso, ele diz que não tem jeito, mas o Senhor fala aqui, dizendo, tem jeito sim, vocês encontram descanso para suas almas em mim. Seja humilde como Jesus. E eu vou dizer para os irmãos, Jesus viveu, irmãos, em Cafarnaum, nasceu em Belém, cidade pobre. Talvez a casa de Jesus tivesse apenas um cômodo, para ele, a família, os irmãos dele e Maria morar, e uma oficina na frente de carpintaria, deixado por José. Tinha nada. Teve uma vez que ele falou, não tem nem onde descansar a minha cabeça, não tem nenhum travesseiro, vocês querem me seguir assim mesmo? Deus, dono dos céus e da terra, dono de tudo, se despiu de toda a glória, foi maltratado, cuspido, e nós pensamos que somos alguma coisa para ser altivo, e queremos entrar no céu. Se a igreja não se tornar como Cristo, manso e humilde, se não seguir o exemplo de Cristo, não cabe na porta do céu, não entra, porque no céu não entra pecado. E ele fala assim, pois o meu jugo, no 30, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então vocês conseguem caminhar comigo. Vocês pensam que conseguem caminhar com o mundo, mas a igreja de vocês, os mestres das leis, botam um peso muito grande em vocês, e vocês estão preocupados com isso, mas o meu fardo é leve, vocês conseguem levar. A gente conseguimos caminhar com Jesus. Que é melhor caminhar com Jesus? Saber que tem quem cuida de você. Ele fala, clama a mim que eu te respondo, pede que eu te dou, bata que eu abro. Mas nós temos que pedir, temos que clamar e temos que bater, porque é isso que ele nos ensinou. Quando está difícil, ele falou, os pássaros, eles não plantam, mas você vê ele cantando todo alegre aí, podem tirar as árvores daqui, que ele procura uma árvore, lá ele vai comer, porque não falta comida para ele. As flores podem estar na floricultura, mas são lindas, maravilhosas. Já viram as flores bonitas? Mas elas não costuram, não tecem. Mas o Senhor mantém elas vestidas. Quanto mais vocês, que são amados do Senhor. Então confia no Senhor, chama por Ele, clama por Ele. É difícil, às vezes, eu passo um tempo sem ver papai e chego lá para pedir alguma coisa a papai. Papai, poxa, você fica tanto tempo sem vir aqui, agora já vem me pedir as coisas, não é assim que o pai fala? Como pedir a Deus, clamar por Ele, chamar por Ele, só no momento específico de uma necessidade, mas todo dia da tua vida, tu esquece de clamar ao Senhor e pedir ao Senhor, né?
E ele fala, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a igreja não entra no céu se não quiser. Colocamos obstáculos para fazer as coisas de Deus, colocamos obstáculos para trabalhar na obra de Deus, colocamos obstáculos para vir na igreja. Tudo é difícil para servir ao Senhor. Irmãos, se a igreja entendesse o poder e o tamanho do nosso Deus, não caberia pessoas aqui dentro hoje. Não caberiam pessoas aqui dentro hoje. Mas tem tantas coisas mais importantes para se fazer, para se buscar. E se sobrar um tempo, a gente busca o reino de Deus. Mas naquele dia, meus irmãos, vai ser uma grande surpresa para todos. Para todos. Uma grande surpresa naquele dia. Naquele dia, quando esse céu se abrir, que as trombetas soarem, que o grande juiz aparecer, vai ser tarde para muita gente que pensam e brincam de ser crente. O evangelho, ele é gostoso, ele é suave, ele é leve, o evangelho é boas novas. Às vezes colocamos peso sobre nós, a gente consegue dificultar a nossa vida com Cristo, e isso entristece o coração de Deus. O pastor uma vez me contou de um irmão que tinha muita vontade de ter um sítio. Ele orou para ter um sítio, e orou para Deus para ter um sítio, clamou, e Deus deu um sítio a ele então, depois de muitos anos de oração. E num dia que ele recebeu aquele sítio, ele parou de ir à igreja. O pastor ligava, ele, não, porque eu estou recebendo uns filhos meus aqui no sítio. O pastor ligava, não, vem uma família aqui no sítio, não, que eu estou fazendo uma cerca aqui no sítio. Não, e nunca mais voltou na igreja. Ficou tão apurrinhado do pastor ficar chamando a atenção dele, que ele foi de mal com o pastor, brigou e já não foi mais na igreja. Às vezes a gente quer as coisas que dificultam a gente chegar até Deus, que nos afasta de Deus. A gente precisa limpar tudo isso que nos afasta de Deus. E eu sou testemunha, sou prova disso. Eu já tive negócio que me prendia de domingo a domingo. Cadê os negócios? Foram tudo embora. E eu fiquei na dívida com Cristo. Até hoje eu me envergonho disso. Mas ele fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É fácil andar com Jesus, é gostoso andar com Jesus, é leve andar com Jesus, com aquele que nos protege, com aquele que nos guarda, aquele que nos guia, aquele que cuida das nossas enfermidades, aquele que enche a nossa despensa, aquele que não deixa a gente passar fome, aquele que faz harmonia entre a gente, aquele que dá um coração limpo para a gente, aquele que cuida de nós. Esse é fácil. O mundo quer nos derrotar, mas a carne puxa sempre para o mundo, e a gente precisa vigiar, quem a gente alimenta mais, é a carne ou o Espírito? Porque se a gente alimentar a nossa carne, os desejos da nossa carne, nós não vamos entrar no céu. A Bíblia não garante a gente entrar no céu, se nós não estivermos limpos no nosso coração. Mas a gente termina essa palavra, meus irmãos, indo até Isaías 41, capítulo 10, que enche o nosso coração de alegria, quando ele fala assim, por isso não tema, igreja, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa a tua mão. Isso que nos fortalece. Dias difíceis, dias que parece que não tem jeito. Se você não abrir Isaías capítulo 41, verso 10, você jamais vai encontrar essa palavra que o Senhor está falando para você esta noite. Por isso, igreja, irmãos, a cada um de vocês, não tenha medo do mundo, não tenha medo das coisas que vão acontecer, que estão por vir, não tenha medo, pois eu estou com vocês, o próprio Deus está com vocês, vocês não estão sozinhos. Não tenham medo, sirva o Senhor de todo o coração, com todas as forças. Não se preocupe com negócios, com emprego, com saúde. Não se preocupe com o que vão vestir ou comer amanhã. Eu estou com vocês. Ele repete, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Aleluia. Sou o seu Deus, Ele é o nosso Deus. Ele está dando um recado para essa igreja. Ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Ele fala que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E no final ele fecha dizendo, não tenham medo de nada, sejam fiéis a mim, porque eu sou o teu Deus. E depois na parte B desse verso ele fala, eu o fortalecerei. Se você está fraco, é Ele que vai te fortalecer, não é nas tuas forças, você não consegue. Mas Ele fala, eu
eu o fortalecerei, eu, Deus, o ajudarei a vencer essas batalhas. As batalhas, as pelejas não são nossas, nós não temos condições de vencer nada, não temos condições de nada, mas ele fala, eu o ajudarei a vencer essa batalha. E depois, meus irmãos, como não me faltasse mais nada, ele completa dizendo, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não é só te fortalecer, não é só te ajudar, não é que ele tem poder de fazer, mas ele fala para você que ele vai te segurar com a mão dele, e segurando com a mão dele, agindo ele, quem impedirá? Tamanha força e poder. A igreja entendeu qual é o Deus que a gente serve? A igreja entendeu que não pode temer, que não precisa temer. Ele olha para a igreja e ele fala, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. É para aprender de mim, não vira para outro lado, aprendam comigo, sejam mansos e humildes, que isso aqui vai tudo ficar para ir. Não percam tempo, não deixem de adorar, não deixem de orar, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque você há de sobreviver até a vinda dele, porque é promessa, e qualquer coisa que acontecer fora disso, nós não somos daqui, nós estamos aqui, nós estamos caminhando para Canaã celestial. A diferença nossa do povo do Egito foi que eles precisaram atravessar o Mar Vermelho. O povo que saiu do Egito atravessaram o Mar Vermelho e depois atravessaram o Rio Jordão. Mas Jesus Cristo já atravessou tudo para nós, não temos que fazer sacrifício nenhum mais, já somos vitoriosos. Deus precisou matar o exército de Faraó, Jesus Cristo já matou todos os nossos inimigos, está tudo debaixo do pé dele, está pisado como fosse um estrado dos teus pés, ele já venceu a morte, e já nos deu vida eterna. Vocês têm noção que nós não vamos morrer mais? Não tem como matar a gente mais. Ele fala, pode até matar a carne, eu quero ver o que você fazer com o espírito deles, mas eu tenho poder para lançar vocês no inferno, diz ele. Vocês têm noção que o nosso Deus já lutou as nossas batalhas, já somos vencedores, não podemos estar cabisbaixo, arrasado, porque Ele é Deus, e Ele fala, por isso não tema, igreja, pois eu estou com vocês, não tenham medo, pois eu sou o seu Deus, eu fortalecerei, eu o ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa, e nós vamos entrar no céu agarrado nesta mão vitoriosa. O mundo vai ficar, deixa o mundo pelejar contra você, não odeie eles, não brigue, não desejem mal, deixem eles, permaneçam em oração, como Paulo falou, levanta a mão santa orando. É o teu vizinho que está contra você, é o teu chefe, é o teu patrão, é algum familiar, levanta a mão santa e vai orando por eles, vai orando, que é o que nós temos que fazer, mas precisamos ter um coração manso e humilde, como Cristo nos ensinou, precisamos ser imitadores de Cristo. Não foi o que Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus, que Paulo sabia, meus irmãos, que para entrar no céu, precisamos ser igual a Cristo, manso e humilde de coração. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, que o Senhor guarde esta palavra no teu coração, que a gente entenda que o nosso Senhor, Ele é que nos ajuda a vencer, sozinho não vencemos, com Cristo somos mais do que vencedores, amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Estendo as mãos para cá, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja conosco hoje e até a tua vinda, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Vão em paz, irmãos.